No Depois do Jeans de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho da magia do cinema. Não saia daí. Nós temos o prazer de entrevistar o cineasta Vladimir Carvalho, de 78 anos, que vai contar um pouquinho da trajetória dele no cinema brasileiro. Vladimir, como é que começou essa paixão pelo cinema e a sua história, né? Desde quando iniciou até chegar em Brasília e montar esse museu maravilhoso que a gente está vendo aqui e vai conhecer mais tarde um pouquinho. Veja, de um modo geral, todos nós, né, desde criança, frequentamos o cinema, né? Meu pai era um cinéfilo, assim, um viciado no cinema, levava a família quase toda semana. A gente estava, embora morássemos numa cidade do interior, no Nordeste, na Paraíba, nós íamos ao cinema pelo menos uma vez por semana, né? Lá em Itabaiana, onde eu nasci. E o cinema sempre participou da minha vida, como da vida de todo brasileiro, de todo cidadão no mundo inteiro, né? O cinema é um fenômeno internacional. Mas quando eu já estava para entrar na universidade, eu já comecei a ver no cinema uma manifestação da cultura, quer dizer, o cinema tinha tudo a ver com a vida, com a história, com a política, com a economia, enfim, com o ser humano de modo geral, na sua complexidade. E passei a me interessar pelo cinema desde aí, né? Depois disso, eu fui convidado por Linduarte Noronha, que realizou um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, embora seja um curta-metragem de 20 minutos, o Aruanda, do qual eu fui roteirista e assistente. E essa foi a primeira participação, assim... No cinema foi. Eu já estava entrando para a universidade e já tinha estudado, aliás, eu já fazia um programa de crítica de cinema no rádio. Então o Linduarte me localizou, me convidou, sabendo da minha existência, sabendo da minha colaboração no rádio, me convidou e eu fui trabalhar com ele e com um outro grande amigo meu que já faleceu, João Ramiro Melo. Depois desse filme, eu fui viver em Salvador, onde eu fiz a faculdade propriamente. Eu terminei o meu curso superior na Bahia, onde eu tive a sorte de pegar uma turma com Caetano Veloso, com Carlos Nelson Coutinho, que também já se foi, já faleceu. Encontrei todo esse pessoal, Betânia, e o trabalho com eles... Não tive trabalho nenhum, foi a colega de turma. Se conheceram na universidade? Em Salvador, na Bahia. Quando eu terminei na Bahia, eu tive a sorte de o Eduardo Coutinho, que realizaria O Cabra Marcado para Morrer, um filme clássico do cinema brasileiro, um documentário talvez um dos mais importantes filmes do mundo, posso dizer. Ele me convidou para assistente dele, porque eu conhecia a viúva de João Pedro Teixeira, que foi dito o Cabra Marcado para Morrer. Os latifundiários assassinaram o João Pedro Teixeira num primeiro movimento, digamos assim. Como tem hoje os Sem Terra, o movimento dos Sem Terra, existia no início da década de 60 as ligas camponesas. E esse senhor, João Pedro Teixeira, eu fui muito amigo dele, porque eu militava no mesmo partido que ele, e nos conhecíamos e tal. Então ele liderava o movimento camponês, em grande parte no Nordeste propriamente, né? Não só na Paraíba. E aí o Coutinho, sabendo que eu era amigo do João Pedro Teixeira, e sabendo que eu já tinha uma iniciação no cinema, me convidou para assistente do Cabra Marcado para Morrer. E aí seria então essa história baseada na... Foi aí que eu, de certa forma, me destinei. Realmente eu fui para o Cabra Marcado para Morrer. Eu tinha um emprego público e tal. E no Cabra Marcado para Morrer nós tivemos que sair correndo de lá da cidade onde estavam fazendo o filme, em Vitória de Santo Antônio, Pernambuco, e porque estourava o golpe naquela hora. Entendeu? Então, aí eu não voltei nunca mais. Enquanto as filmagens aconteciam... Durante as filmagens aconteceu o golpe militar de 64. Então a sua história ainda remonta lá atrás. Então eu não voltei mais para o emprego, sumi, como outras pessoas, sumiu no sentido mais assim, de reagindo àquele momento. Isso. Eu fiquei com muito medo de ser preso e torturado, essa coisa toda. Então eu saí.
Mas, e fui viver no Rio de Janeiro, na década de 60 eu vivi no Rio de Janeiro. E a paixão pelo cinema aumentou, eu fui fazer filmes, fui assistente de Arnaldo Jabor, então, onde em São Paulo. A ida para o Rio de Janeiro ainda por causa do cinema, especialmente. É porque você vê, o cinema acontece nos grandes centros do mundo, entendeu? Isso naquela época já acontecia, já sempre, assim. Sempre. Dizem que a arte só corre para onde tem dinheiro. Porque a arte supõe um orçamento, supõe um investimento, né? Dinheiro para aplicar, para investir, para poder você realizar as coisas. Né? Em qualquer ramo das artes, é básico que você tenha os recursos. Então fui viver no Rio. Agora, no Rio, eu tive a sorte de ser... Eu vim a Brasília, vivemos em Brasília, claro. Né? Eu tive a sorte de vir a Brasília em 1969 trazendo um filme de curta-metragem que eu havia realizado chamado A Bolandeira. Para apresentar. Aqui, inscrevi no festival, foi aceito e eu vim com a Bolandeira para participar do Festival de Brasília. E aqui reencontrei um grande amigo, colega de trabalho chamado Fernando Duarte, um dos maiores diretores de fotografia do cinema brasileiro. E aí ele me convidou para ficar uma temporada em Brasília, na Universidade de Brasília. Para desenvolver outros trabalhos. Para fazer um trabalho junto à universidade, um centro de... Porque eu só faço documentário, só fazia documentário, estava destinado a fazer só apenas aquilo que era... essa coisa não tinha ator, não tinha, vamos dizer assim, grandes investimentos. E eu via que tinha uma grande possibilidade de se filmar o Brasil, já naquela época, né, claro. E me destinava a fazer documentário. Então ele sabedor, a gente conversou muito durante o festival, ele sabedor disso, ele me convidou para vir para Brasília. Eu sou sincero em dizer, olhei para Brasília, isso era o mês de novembro, chovia. Há quanto tempo atrás? 43 anos. 43 anos atrás. 1970. Estava tudo começando, né? Brasília ainda tinha, você falou, estava tudo começando. Eu me lembro que ali, na esplanada dos ministérios, ainda tinha 2 ministérios sendo construídos. Né? Mas eu olhei para a cidade, naquela época, em novembro chove, né? Não tinha viva alma na rua, pouca gente na rua, e chovia, aquela coisa, aquele peneirinho, aquela garoa sempre. E aí eu fiquei com uma certa dúvida, e eu disse, olha, se for por pouco tempo, eles não, 2 meses fica aqui, a gente organiza tudo isso. Eu vim, mas ele, muito hábil, ele foi um dia e me colocou, disse, olha, os alunos querem que você fale da sua experiência no cinema. Então nós vamos falar dessa experiência no próximo bloco e contar tudo o que aconteceu a partir do momento em que chegou a Brasília. Vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta com essa história aí muito interessante. Voltamos com Depois do Jeans, entrevistando o cineasta Vladimir Carvalho. Vladimir, então falando sobre essa sua trajetória em Brasília já, né? Desde quando chegou e começou aí a participar, né, com a sua vida de cineasta, dentro do que Brasília tem aí de na verdade, eu estava ali contando que eu, na verdade, eu não era professor. E com esse convite, eu pensava que ia fazer aqui um centro de documentação cinematográfica. Mas aí ia ser uma referência Mas aí quando eu dou férias, eu estou dentro de uma sala de aula, dando aula. E o que era para passar 2 meses, como eu lhe disse, virou 43 anos. E aí eu toquei para frente, junto com alunos, junto com professores, construí, posso dizer, uma carreira à parte. Quer dizer, fazendo os cursos, dando as aulas, etc. E ao mesmo tempo, quase que simultaneamente com isso, filmando, porque fazia parte dos exercícios com os alunos de filmagem. Mas muitas vezes eu saí em fim de semana, sábado, domingo, e convocava os alunos, aqueles que estivessem dispostos a participar de uma experiência fazendo cinema, e fiz inúmeros filmes, participei, com esses filmes eu entrei nos festivais, em primeiro lugar no Festival de Brasília, e depois fora, no Rio, São Paulo, na Bahia. E quais eram os focos, assim o foco do documentário, o que mais te atraía, né, naquele momento? Veja, o Darcy Ribeiro dizia que o povo brasileiro,
cultura brasileira, a sociedade brasileira foi privilegiada. A cultura brasileira ter a felicidade de conviver com a Idade da Pedra. A Idade da Pedra é o índio. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha um índio. Isso. Então a gente, estamos no Brasil e podemos conviver. Nós somos modernos, nós temos uma capital que é exemplo para o mundo inteiro. No entanto, a gente convive também com o índio. O índio está aqui do lado, em Goiás. Você entra aqui, você viaja um pouco para lá, já encontra o índio. Então eu elegi Brasília como objeto, como foco do meu trabalho. Entendeu? O foco do trabalho do documentário. Porque o documentário não tem atores, entendeu? Não tem história escrita para ser interpretada. Você vai filmando ao calor do que você observa. E esse surgimento do Brasil eu aproveitei para filmá-la. Eu tenho filmes que você quase não entende que é Brasília porque são 43 anos atrás. Então, por conta disso, eu construí a minha própria filmografia, posso dizer. E quantos filmes foram produzidos? São 21 filmes já. E tem algum preferido, assim, aquele que se destaca? Olha, posso dizer, eu sou um bom pai. Eu não os diferencio, porque cada um é uma história diferente. Sofri de uma forma para fazer, tive alegrias com um filme, ou com outros não. Entende? É tudo muito misturado essa coisa. De maneira que você tem amor por todos. É como um pai. Um pai não discrimina, eu gosto mais daquele, eu gosto de todos. Né? Como o pai e mãe. Então eu sou um pai ótimo para os meus filhos. E em relação aos prêmios, né, que a gente consegue, até aqui nessa bancada de trás, visualizar. Quando que começaram a surgir essas premiações? Aqui mesmo no Festival de Brasília. Como que foi produzido na própria universidade, junto com os alunos? Porque geralmente eu trabalhei muito com alunos, né? Essa coisa foi muito interessante para mim, porque não havia um projeto financeiro, não se tratava disso. Se tratava de filmar a cultura local, as personalidades, as pessoas que tinham história para contar, o próprio entorno de Brasília. Eu fiz vários filmes em Goiás, né? Fiz filmes também fora, fui daqui para o Nordeste também filmar, entende? Então, os meus filmes têm em comum essa preocupação de traduzir, posso dizer, a sociedade, principalmente a cultura brasileira, entendeu? Com todos os problemas que ela tem. Tem uma ligação muito forte com o povo, com a cultura popular, por exemplo, entendeu? E esse acervo hoje, onde que pode ser encontrado? De repente, se alguém tiver curiosidade para conhecer... Olha, vários dos meus filmes têm nas chamadas boas casas do ramo, porque tem filmes em DVDs que se vendem por aí, e também nos cinemas, na televisão, tem passado os filmes, entende? E, a parte disso, eu criei, sem até involuntariamente, eu sou do tipo que não joga nada fora, então todas as coisas que passam pelas minhas mãos, eu vejo algum interesse na própria história da cultura local, especialmente, eu guardei. Aqui mesmo nessa sala você pode encontrar um número enorme de equipamentos que, de certa forma, conta a história do cinema local. Câmeras, moviola, apetrechos de toda sorte, troféus, entendeu? Que foram dos meus filmes, mas também fotografia. Aqui mesmo nessa sala tem uma exposição permanente de fotografias, todas sobre o cinema de Brasília, com a presença do Glauber, que encontrou várias vezes com os alunos da Universidade de Brasília, escritores, poetas, o fundador do curso de cinema da Universidade de Brasília, Paulo Emílio Salles Gomes, toda posso dizer, esses documentos e essas peças que falam muito da história do cinema de Brasília. Então aqui as pessoas já vão encontrar muita coisa, né? E em relação ao último filme, assim, quando que aconteceu? Já faz um tempo? Não, o último filme que eu fiz praticamente ainda está passando nas televisões por conta do seu lançamento, tem cerca de 1 ano e meio, 2 anos, que é o Rock Brasília, a história Rock Brasília, Era de Ouro, que chama-se, que é a história da turma do rock de Brasília. Renato Russo, Felipe Seabra, Dinho, Ouro Preto, Fê e Flávio Briquet, Lemos, aliás, Briquet é o nome do pai, Briquet de Lemos é o pai do Capital Inicial.
A rapaziada chama Lemos, que é o sobrenome também do pai. E esse é o último filme que eu fiz, mas eu não descanso. Eu hoje em dia, vou lhe confessar, eu trabalho mais do que quando tinha a obrigação diária, que eu tinha tempo integral na Universidade de Brasília, de trabalhar, claro, não era obrigação, era uma coisa que muito me inspirou e me trouxe uma energia muito grande. Mas hoje, mesmo liberado das aulas, que eu não estou mais na universidade, dando aula, sou professor emérito, inclusive, na Universidade de Brasília, né? Talvez sem, não sei, por se sempre fizeram, foram muito generosos comigo. Essa cidade me adotou, e eu também. E a rotina hoje, então, para manter essa vitalidade? Eu acordo 6, 7 horas da manhã e vou dormir 1 da manhã. Porque tem muita coisa. Eu inclusive, invento. Quando não tem nada para fazer, eu invento. Eu não consigo parar, entendeu? Eu faço, além de cinema, eu faço estilo, eu faço escultura, eu escrevo para o jornal, entende? Então, tudo dou opinião, faço política do ponto de vista do cinema, entendeu? Política cinematográfica, para ter melhores condições de trabalho. Faço parte da Procine, da ABCV, das associações de classe que funcionam em Brasília. Então, eu não tenho refresco, eu acho ótimo isso, porque eu vou enrolando tudo e o tempo vai passando e eu nem sinto. Então nós vamos falar no próximo bloco de tudo que tem no museu. Sim. E, lógico, contar a história, né, desse acervo maravilhoso que está guardado aqui e aberto ao público, né? Tudo bem. Já a gente volta, então, contando um pouquinho mais sobre essa história. Nesse bloco nós vamos mostrar um museu que reúne um pouco da história do cinema de Brasília com o Vladimir Carvalho. Vladimir, mostra pra gente o que seria mais interessante, né, das peças que a gente pode encontrar no museu para aquela época, à medida que o trabalho foi acontecendo aqui em Brasília. Bom, são várias as peças aqui, como você vê. Essa câmara, por exemplo, é uma câmara que foi desenhada especialmente para a Segunda Guerra Mundial. É uma câmera portátil, mas é em 35 milímetros. Portanto, um formato profissional. O cinegrafista, praticamente, ela poderia trabalhar com tripé, mas ela tinha um punho aqui. E ele segurava, entrava numa trincheira, filmado na guerra, durante a guerra. Se houvesse um tranco, ele soltava essa câmera para lá, depois ele vinha e apanhava. Ela é fornida, ela é pesada, e estava lá, salvo, são e salvo, o filme filmado. Olha que maravilha. É da Bellinghall, da fábrica Bellinghall. É um tipo de câmera que chama-se tipo Aimon. Essa aqui é da mesma fabricação, sendo que é da bitola 16mm. Essa é 35mm e essa é 16mm. Mas é da mesma família de câmeras de cinema. Também muito usada. Bellinghall, também usada, mas uma câmera para a época era amadora. Essa é uma câmera profissional. Essa as pessoas compravam para ter em casa, às vezes, filmar domesticamente, etc. E isso você cuida com carinho, assim? Não, carinho total. Adquiriu... que ia tratada a pão de ló. Agora, essa outra câmera aqui é uma câmera que inaugura praticamente na televisão a entrevista filmada com som, inclusive, com película, mas já com som. Tem um strip de som em 16mm, acoplada na película, e era o que fazia, vamos dizer assim, as reportagens, entrevistas, etc. Chama Auricon. Então, quando a TV começou, essa máquina aí essa era muito utilizada. Essa é uma das primeiras câmeras de TV fazendo o trabalho em película. Né? E para o cinema? Antes do VT. Antes do VT. Depois que chegou o VT, foi dispensado. E existe uma diferença, então, entre a câmera que filmava para a TV e para o cinema? Ou poderia ser usada também? Essa câmera poderia filmar para o cinema também. Okay. Mas ela foi muito utilizada na televisão porque gravava simultaneamente com o som. Entendeu? E uma curiosidade. Antes da chegada do VT, Entendi. Que é uma tecnologia nova, né? Uma curiosidade agora, como é que o senhor adquiriu esses equipamentos aí para que hoje eles... Essa é uma doação
realizada pelo Calaça, que teve até um programa de televisão aqui também. Ele doou essa câmera para a Fundação Cine Memória, que é onde nós estamos. Chama-se Fundação Cine Memória aqui. E realmente, né? Porque é a memória, né? Que traz... Preservar a memória do cinema em Brasília. Muito então bom. reunimos toda essa tralha que você está vendo aqui. Bom, agora aqui já é diferente. Essa é uma câmera de cinema, 35mm. Boa parte do cinema novo foi filmado com uma dessas câmeras, a Reflex. Né? É uma câmera também que ela pode ser usada na mão. Daí a célebre frase do Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Essa câmera traduzia muito bem esse aspecto, compreendeu? Então, muita coisa do cinema novo foi feita com essa câmera. E muito pesada, outras né? também, do mesmo tipo, a Reflex. Né? Agora, aqui nós estamos muito perto de um equipamento que é histórico já, porque é uma moviola. Aqui é um equipamento onde se montava os filmes. Hoje tudo se resolve com as novas tecnologias, com computação, né? Com programas excelentes nessa tecnologia nova. Mas os filmes eram montados num aparelho como esse. O som e a imagem eram trazidos do set de filmagem separados. E esse equipamento juntava. Aqui corria o som e aqui corria a imagem. Aqui nessa pequena tela você podia ver a imagem e aqui por trás tem exatamente um alto-falante onde você ouviria o som. E aí você compatibilizava os cortes todos com pedais, que aqui tem pedais embaixo, você pode ver aqui, quando eu estou com o pé. Né? É uma peça de museu hoje, porque não se usa mais. Algum diretor de Hollywood, por puro capricho, pode utilizar um equipamento desse. Mas hoje em dia tudo se faz através de computação. Falando um pouquinho então do passado, né, e dessa história toda que o senhor trouxe para Brasília, através das fotografias, o que a gente pode ver atrás de você, dessa por exemplo, história? Atrás de você, a gente começou em Brasília improvisando muito. Aqui mesmo, ó, vocês podem ver, isso aqui é uma filmagem, se você quiser aproximar mais daqui, ó, isso aqui é uma filmagem na catedral sem aquela cobertura que você conhece hoje. Entendeu? Isso não já tinha fazia o vitrô, essas partes todas tinha vitrô. Então a gente improvisou aqui um carrinho. Você sabe que existe em cinema um traveling, que também se chama geralmente, vulgarmente chamado de carrinho. E aqui é um carrinho de carregar material de construção. E a gente colocou um tronco e acoplamos a câmera. Era puro improviso. Como improviso também, eu queria mostrar a vocês essa foto, por exemplo. Aqui é um traveling aquático. A gente acoplou, colocamos a câmera na proa desse barquinho, ali no Jardim do Itamaraty, no laguinho que tem em frente ao Itamaraty, e com ele a gente fazia a filmagem. O movimento de câmera fazia através de um simples empurrão no barco. Entendeu? Olha que maravilha. Então improvisamos muito. Aqui é o Paulo Emílio Salles Gomes. Foi esse professor, que já faleceu, que praticamente fundou os cursos de cinema da Universidade de Brasília. O primeiro curso regular de cinema do Brasil foi criado na Universidade de Brasília por Paulo Emílio Salles Gomes, Pompeu de Souza, Jean-Claude Bernardet, que você pode ver nesse quadro aqui, nessa foto aqui. Esse é o Jean-Claude Bernardet, parceiro de Paulo Emílio Salles Gomes. Devemos muito a eles, porque foi a partir daí que se criou também o Festival de Brasília. O Festival de Brasília, que foi criado na universidade, acontecia muitas vezes, ultimamente menos, mas muitas vezes aconteceu como sede no Hotel Nacional. Aqui nós temos, na piscina do Hotel Nacional, o célebre Glauber Rocha, que filmou também várias vezes em Brasília, conversando com os nossos alunos. Aqui você tem Joaquim Pedro de Andrade e os alunos em volta. O Glauber conversando, Fernando Duarte, que foi a quem eu me referi como um dos maiores diretores de fotografia do Brasil, também nesse papo informal com o Glauber, à beira da piscina do Hotel Nacional. Então você tem aqui nessa sala, você tem uma espécie de súmula do cinema brasiliense, né? Com os equipamentos, com as fotografias, que aqui é um rodízio no tempo e no espaço, né? Aqui, por exemplo, essa fotografia aqui é o primeiro filme que realizamos no âmbito da universidade
numa segunda etapa, depois que passou o tempo do Paulo Emílio Salles Gomes, já nos anos 70, aqui é o célebre minhocão da universidade. Né? É o Instituto Central de Ciências e Artes, que tem o vulgarmente chamado de o minhocão. Né? Instituto Central de Ciências e Artes. É muita história. Vladimir, em relação à visitação, como é que funciona? Olha, precisa agendar. Telefona, né? A propósito, eu posso dar o telefone para vocês. Aqui funciona 3225-8680. E aí marcamos, porque não é aberto ao público, porque eu sou sozinho aqui, eu não tenho um corpo de funcionários. Então eu atendo sendo previamente agendado. Excelente. Através desse telefone que eu lhe falei. Muito bom. Queria agradecer muito, tá, a oportunidade e abrir, né, esse museu maravilhoso para que a gente pudesse mostrar para outras pessoas que ainda não conhecem. Tá. E dizer, então, que se as pessoas tiverem interesse, entrem em contato, porque vale a pena. O programa de hoje, então, termina e semana que vem tem mais.